no caso dos superiores ou até de inferiores, coloco sempre na vestibular, com 45 graus de inclinação. E mais ou menos de 4 a 7 milímetros de comprimento. Esse sprue que eu estou utilizando aqui, esse conduto de alimentação, é um sprue de 3 milímetros. Esse é da Cota, mas tem da Babinette, da Cerafix. Importante é usar um sprue que tem uma queima boa, seja um sprue feito de material orgânico, né? Se esse sprue tiver uma tinta muito escura ou não tiver uma queima, ele deixar resíduo, então isso pode manchar o laminado. Esse da Cota e da Babinette, que é amarelinho, ele queima muito bem e não deixa resíduo. Depois de posicionado aqui, feito uma pré-colagem, eu sempre dou um acabamento aqui, eu faço um acabamento com o gotejador para eliminar essas rebarbas aqui e ter certeza que está bem coladinho o sprue, o conduto de alimentação está bem colado e não tem nenhuma falha, porque uma falhazinha como essa daqui, ó, deixa eu ver se dá para focar, uma falhazinha como essa, ela pode se tornar uma ponta depois no revestimento, e durante a entrada da cerâmica, essa pontinha pode quebrar e se misturar na cerâmica. Então é importante ficar bem coladinho e ficar tudo arredondado aqui em volta do conduto de alimentação. E esse comprimento de 3 a 4 milímetros é para controlar as diferentes alturas, que muitas vezes os laminados eles têm diferentes alturas. Então, para que eu consiga posicionar eles no anel na mesma altura, eu posso controlar isso através do sprue. Então, posicionado aqui os sprue, esse aqui é o material que eu vou injetar, né? Então, eu preciso saber o peso dele para saber a quantidade exata de pastilha que eu vou utilizar para fazer essa prensagem, essa injeção. Eu utilizo essa balança, uma balança eletrônica. Essa aqui é uma Xing Ling, até comprei. Tem algumas dentais que vende, mas sem conta para comprar, tem camelô. É uma balança para ourives, né? Importante ela funcionar direitinho. Baratinho, funciona bem. Aí está, ela está zerada. Vou pesar a cera aqui. Vamos ver quanto que vai dar essa cera. Olha, esses 6 laminados com sprue deu 0,7 de 1 grama, né? Esse é o peso da cera. Uma pastilha de silicato, MX ou da Liss, ela tem 3 gramas, ó. Uma pastilha dessa prensa até 1 grama de cera, mas é preciso ter uma margem de segurança. Então, se você tiver até 0,8 de cera, vai prensar muito bem. Você tem que ter uma margem de segurança de 20%, ou seja, a cera, ela pode ter no máximo, ela pode ter no máximo 0,8 de peso de cera. Mais que isso já é arriscado falhar. Então você pesa o laminado com o sprue, se ele ficar ali entre 0,6, 0,7, 0,8, dá para prensar com uma pastilha só. Se tiver 0,9 ou 1 grama, o recomendado já é colocar 2 pastilhas ou dividir e colocar em 2 anéis e dividir os laminados, né? Aqui, como está com uma média de 0,6, 0,7, vai prensar tranquilamente com uma pastilha só. Já eu fiz esse mesmo caso e fiz ele na técnica monolítica, onde eu esculpi toda a peça em cera. Então ele ficou com 0,9, quase 1 grama. Nesse caso eu preferi fazer em 2 prensagens. Coloquei em 2 anéis e coloquei 3 laminados em cada anel. Ou eu poderia ter colocado 2 pastilhas no mesmo anel.
Eu prefiro sempre, quando for usar 2 pastilhas, usar um anel de 200 gramas. Para usar uma pastilha só, uso anel de 100 gramas. Para usar 2 pastilhas, eu recomendo usar um anel de 200 gramas, é mais seguro. E quanto ao posicionamento dos sprues, ou seja, dos laminados aqui na base do anel, eu sempre posiciono eles em volta aqui nessa borda primeiro, porque eu entendo que essa pastilha vai entrar aqui depois, ela vai ficar aqui dentro, nessa posição. Como a temperatura vem de dentro para fora, ou vem de fora para dentro, a tendência é ela derreter primeiro essa borda aqui. Então, se os laminados estão já em contato com a região que vai ser derretida primeiro, que é essa quina da pastilha, a tendência é a pastilha já começar a entrar no conduto de alimentação por onde ela começou a derreter. Nada impede você colocar laminados aqui no meio também, é só uma preferência, eu coloco em volta aqui, que eu tenho mais liberdade, ter mais espaço para colocar em volta. E se eu vou fazer 3 ou 4, eu coloco ele com as bordas viradas para vestibular, assim, ou seja, para fora do anel. Agora, se eu vou fazer mais, você pode colocar eles nesse sentido, que aí cabe mais laminados. E aqui também eu coloco em média com uma inclinação de 45 graus. Vou medir aqui com a parte externa do anel. É interessante e seguro deixar esses laminados com a distância de pelo menos 3 a 4 milímetros distante da parede do anel. O recomendado é 5 milímetros, mas com 4 milímetros, 3 a 4 milímetros, eu tenho feito prensagem, não tenho tido problemas. Mas o recomendado ali é uma distância de 5 milímetros da parede do anel. Então, você pode pegar o mesmo sprue aqui de 3 milímetros, ele tem que passar aqui em volta do anel e com uma folguinha ali. Aí está os laminados, as subestruturas já posicionadas no anel. Agora eu vou fazer a inclusão, preenchimento desse anel com revestimento. E vou passar algumas dicas ali na inclusão para fazer o processo de queima, evaporação dessa cera, dessa resina, para fazer a prensagem dos anéis. E esse caso, como eu vou fazer uma demonstração aqui de possibilidades, né, com a pastilha da GC, Alice, e vamos considerar que esse remanescente esteja na cor A3, né? Se eu tenho remanescente na cor A3 e eu quero fazer os laminados na cor BL4, e então eu tenho que diminuir aí 3 a 4 tons na escala. Então eu vou usar uma pastilha aqui, que é a pastilha bem mais clara, de alto valor, para conseguir bloquear esse substrato aqui. E para isso eu vou fazer uma subestrutura
com uma pastilha bem mais clara de alto valor, que vai conseguir bloquear esse substrato. E sobre essa subestrutura, eu vou fazer uma maquiagem nessa subestrutura para dar uma cromatizada nela e depois fazer uma estratificação, tá? Então aí está o enceramento das 6 subestruturas para fazer 6 laminados, ou seja, 6 facetas com uma base de silicato ou uma subestrutura de silicato, aonde eu vou estratificar depois dentina, uma camada de efeitos e esmalte. Essa técnica de enceramento de uma base de silicato para fazer faceta, eu acho bem interessante, porque nesse caso eu consigo bloquear remanescentes um pouco mais escurecidos assim, e depois estratificar uma dentina mais na cor desejada. A ideia é, com essa técnica, vamos considerar que eu tenho remanescente na cor A3, A3,5 talvez, e eu queira fazer, ou o paciente solicitou lá no consultório para o dentista que ele quer as facetas BL4 ou B1. Então, dessa forma, para fazer e eu tenho pouca espessura, assim, em torno de 0,6 milímetros, 0,7 do milímetro de espessura para fazer essa faceta. Então, para fazer laminados, assim, fazer facetas monolítica, maquiado, ou até com cutback, com essa espessura, fica um pouco limitado, assim. Então, eu prefiro usar uma subestrutura mais clara para bloquear esse remanescente e depois sobre essa subestrutura fazer uma estratificação de dentina e esmalte. O resultado fica mais interessante. É uma possibilidade. Eu faço bastante laminados com técnica de cutback e eu tenho um resultado que eu acho legal, mas para alguns casos eu prefiro fazer assim. É uma possibilidade, tá? Nesse caso eu vou fazer essa subestrutura. Eu vou prensar elas com a cerâmica da GC, a Lice Press. Eu vou usar essa pastilha MT B00, que é uma pastilha bem branquinha, de alto valor. E ela é equivalente a um BL1, BL2, né? Embora ela seja MT, mas ela é uma pastilha de alto valor, que é possível bloquear remanescentes bem escurecidos com ela e ter um resultado bem interessante. Se eu tivesse mais espessura, ou em casos de coroas, assim, em casos mais espessos, até usa MO, às vezes que tem um pouco mais de opacidade. Mas para espessuras um pouco menores, a pastilha MO, ela deixa o laminado um pouco mais opaco até. Então, eu prefiro usar uma pastilha LT. Se eu fosse usar um MX, por exemplo, eu usaria uma LT BL2 ou BL1 para bloquear um remanescente escurecido, ou BL3, depende do resultado que eu quisesse alcançar. Para me chegar num BL4, se eu tenho um remanescente A3, eu uso um BL2 ou BL3 como uma subestrutura, faço uma cromatização nele com shade e depois estratifico dentina e esmalte. E aqui com a Lice vai ser dessa forma também. Eu vou usar essa pastilha B00, que é equivalente a um BL2 ou BL1, que são as cores mais claras da escala. São pastilhas de alto valor, mas que ela não é tão opaca quanto uma pastilha HO. Ela tem um certo brilho, diferente de uma pastilha HO que é muito opaca. Ela consegue bloquear muito bem, tem bastante luminosidade, mas que não é tão opaca. Ela dá uma vida, assim, mais vitalidade no dente. Eu acho bem legal o resultado, para estratificar sobre ela. Eu vou cromatizar ela e depois eu vou estratificar. A ideia é usar ela para bloquear esse remanescente escurecido. E depois eu vou estratificar com a cerâmica da Lice, que é a cerâmica da GC para de silicato, que eu vou apresentar para vocês na estratificação desses 6 laminados. Na próxima aula eu vou demonstrar para vocês a prensagem, como que eu vou fazer a prensagem, a inclusão e a prensagem. Eu vou encerrar aqui essa aula do enceramento, que a proposta era fazer o enceramento e a indicação, qual é a ideia, a proposta desse enceramento, dessa técnica.
Existem várias técnicas de enceramento para laminados. Essa é uma técnica que eu uso usando essa resina, a Pattern. Eu acho bem legal, uso bastante essa resina, uso para fazer coping, uso para fazer barra de protocolo, uso para fazer subestrutura de um modo geral. E eu tenho um resultado bem legal. Tem gente que prefere, tem alguns colegas que preferem fazer esse tipo de enceramento só com cera mesmo. Legal, dá para fazer no CAD/CAM também só com cera. Funciona muito bem. Eu me adaptei em fazer essa técnica, vejo algumas vantagens em usar essa base de resina, tenho um bom resultado e queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse conteúdo, achou que esse conteúdo é relevante, curta, deixe seu comentário, ou se achar que pode ser útil para algum colega, compartilhe com algum colega esse comentário, aliás, compartilhe esse conteúdo com algum colega seu, de repente pode ajudá-lo, contribuir com a vida profissional dele. E se inscreva no meu canal no YouTube, Agnello Delgado, aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo clica nesse botãozinho vermelho, se inscreva, e do lado tem um sininho, aperte o sininho e acione o sinal de alerta, que sempre quando eu postar algum vídeo no canal no YouTube, você vai receber uma notificação. Eu vou estar sempre postando conteúdo novo, conteúdo relevante. E no Instagram, @Agnello Delgado, entra lá no Instagram, você vai poder ver o meu dia a dia. Eu estou preparando muito conteúdo de várias reabilitações que nós estamos fazendo na clínica. Meu laboratório funciona dentro de uma clínica e que eu tenho a possibilidade de conviver com os dentistas, ver o resultado dos trabalhos que eu faço no laboratório, acompanhar a prova, às vezes a instalação desses trabalhos. Isso é muito importante para, vamos dizer assim, para enriquecer o meu conhecimento, para aumentar a minha condição de conhecer melhor o comportamento desses materiais direto no paciente. Eu acho isso bem legal e no meu Instagram eu estou sempre compartilhando muita coisa legal nesse sentido. Eu agradeço a todos por ter acompanhado toda essa aula e nos vemos na próxima aula, onde eu vou fazer a inclusão e prensagem desse material e vou usar uma prensa no sistema prensado com prensa pneumática. Vai ser uma experiência bem legal que todos vão gostar.